Oi, pessoal. Vamos continuar aqui no nosso módulo de introdução à controladoria jurídica e a gente vai falar sobre o papel do controle jurídico. Se a gente viu que a controladoria jurídica é o coração do escritório, o controller é justamente a pessoa que vai operar esse coração, que vai garantir que essa gestão otimizada do escritório ela seja realizada. E ele vai ser esse guardião da organização, da segurança, da eficiência jurídica. Ele vai atuar de forma estratégica, que é o que a gente defende aqui no nosso curso, uma atuação estratégica, justamente para garantir que a gente tenha essa gestão integrada e de alta performance. Quando a gente pensa nesse papel do controle jurídico, por exemplo, hoje a gente observa 3 níveis de funcionamento da atuação do controle. A gente vai ter, por exemplo, muitos controles jurídicos atuando no nível operacional, é o que vocês vão ver de forma mais comum, ou às vezes vocês vão poder se identificar atuando nessas atividades. E aqui não tem certo e errado com relação ao nível que você está. A grande questão é você entender o que você faz em cada um desses níveis e ter uma ideia de atribuições que você pode ir agregando para ampliar a sua atuação como controller jurídico. Então, o que seria um controller de nível 1 operacional? O foco de atuação nesse controller vai ser nas áreas de prazos e dados, que a gente falou anteriormente. Por quê? Porque ele vai se concentrar nessa execução e controle das rotinas. Então, vai ser aquela pessoa que vai estar focada na leitura das intimações, no controle dos prazos junto à equipe, vai alimentar e utilizar os sistemas jurídicos, vai ficar, né, nessa atividade de organização e classificação de processos, e também pode ter algumas atividades iniciais de padronização de arquivos ou de gestão documental. Então, você vê que a atuação do controle nesse nível operacional, ela é muito mais de execução de tarefas, por exemplo, de controle, de tarefas rotineiras e, às vezes, de grande volume também, que ele precisa fazer todos os dias. Já no nível 2, que é o nível gerencial, a gente tem um controle mais focado na gestão de procedimentos e de conhecimento. Aqui, por exemplo, o controle, ele passa a atuar como esse gestor da controladoria jurídica. Então, ele vai ter uma atuação maior junto à equipe, vai ser aquela pessoa que vai fazer esse acompanhamento, tanto da equipe de advogados, ou até mesmo quando a controladoria jurídica já está maior dentro do escritório, ele vai atuar como esse gestor da equipe de controladoria jurídica. Também vai ter esse papel de implantação e otimização dos fluxos de trabalho do escritório, da equipe de controladoria jurídica, que são os workflows. Vai ter esse olhar sobre procedimentos, então, mapear os fluxos internos, revisar esses procedimentos, e também tem um papel muito forte, e pode atuar também nessa parte de treinamento, inclusive de recrutamento e seleção também de outros controles, mas também tem esse papel de fazer a recepção dessas pessoas que estão chegando no escritório, que estão chegando na controladoria jurídica, fazer o treinamento dessas pessoas, que a gente chama também de onboard, e pensar, inclusive, em trilhas de aprendizagem. Então, essas pessoas que estão chegando, elas sabem o que elas têm que fazer, aquilo que eu perguntei, já está documentado, tem um treinamento gravado, como é que está essa caminhada de quem chegou agora no escritório, para que essa pessoa já se sinta mais pertencente, já tenha uma autonomia para poder trabalhar. Então, no nível gerencial, você pode lidar com toda essa série de atribuições aqui. Já no nível estratégico, o controle ele tem um conhecimento mais amplo e ele tem um foco mais avançado em todas as 4 áreas da controladoria jurídica, que é prazos, procedimentos, conhecimento e dados. Então, nesse ponto, o controle ele vai atuar como parceiro direto da gestão.
ele vai ter esse posicionamento junto aos sócios, junto aos diretores. Então, aqui, por exemplo, você tem um controle atuando muito mais com utilização de dashboards, de relatórios estratégicos. Ele tem esse papel de interpretação de indicadores, de uma análise de como é que está a parte operacional do escritório. Inclusive, ele pode fazer essa ligação entre as áreas do escritório, ligar esse lado financeiro, esse lado do comercial, e alinhar todas essas áreas com a controladoria jurídica. Ele também tem esse papel de inovação e tecnologia, então é aquele controle que tem esse olhar sobre como é que a gente pode automatizar essas atividades. O sistema o software jurídico que a gente utiliza, ele está funcionando para o nosso escritório, para o nosso departamento jurídico, existe alguma inteligência artificial que a gente pode utilizar, incorporar, então ele tem esse pensamento muito voltado para esse lado tecnológico. E também tem uma ligação direta com o planejamento estratégico do escritório. Ele senta na mesa com os diretores e com os sócios para poder fazer esse planejamento e contribuir de forma direta para que o escritório tenha esse crescimento sustentável. Então, o controle nesse nível estratégico, ele vai dominar essas áreas, ele vai ter um papel muito mais visionário, muito mais propositivo, muito mais analítico, porque vai se basear também em dados. Então, esse é o nível que a gente espera, quer levar cada um de vocês aqui, para que a gente tenha uma atribuição cada vez mais estratégica dentro dos escritórios de advocacia e dentro dos departamentos jurídicos. Bom, e aí você está chegando agora, ou então você já está atuando como controller. E uma pergunta recorrente que nós recebemos na JustPartner é: eu não sei o que que um controle faz, ou eu não sei quais são minhas atribuições, ou o que que eu tenho que fazer para ser um controller, por onde é que eu começo? E um dos principais pontos que a gente tem com relação a essa parte, e é por isso que é muito importante que vocês façam o primeiro pilar, que é desenvolvimento pessoal e mentalidade, com a Débora, porque não é só a parte técnica que vai importar para a gente enquanto controller, é muito importante também a nossa parte comportamental, inclusive para você poder se identificar com a área, porque a gente vai ver aqui que muitas das nossas rotinas, muitas das nossas atividades vão exigir, por exemplo, na parte comportamental, organização. Então, o ideal é que você seja uma pessoa que tenha esse senso de organizar as coisas, de querer fazer as coisas de forma metódica, de forma sequenciada, tem essa mentalidade de planejamento, de como é que a gente pode planejar a rotina, planejar a semana, fazer um planejamento estratégico, tem essa visão analítica e estratégica. Então, aqui é sempre ter essa mentalidade de o que está acontecendo aqui no escritório, de onde é que estão vindo esses retrabalhos, de onde é que a gente pode identificar um gargalo, um ponto que pode ser melhorado. Então, como é que eu tenho essa visão do todo do escritório, mas também da particularidade de cada pessoa que atua, e eu consigo trazer esse olhar mais ampliado, eu consigo ter este lado de fazer uma análise, de fazer um estudo, e a partir daquilo propor uma estratégia nova para o escritório. E aí, não menos importante, o controle estratégico é um controller líder. A liderança vai ser um atributo, um comportamento muito importante para nós, e a gente também fala disso no módulo da Débora. Porque a partir do momento, por exemplo, seja na atividade básica, em que você vai ler as intimações e distribuir as tarefas a partir daquelas intimações, você vai estar tendo contato com as outras pessoas da equipe, com os outros advogados, estagiários. Então, e se essas pessoas não cumprirem os prazos que você colocou, se elas não aderirem aos fluxos que você propõe, como é que está a sua liderança? E aí, nesse ponto, é muito importante que a gente tenha isso muito bem assentado dentro de nós, porque senão a gente não vai conseguir fazer o nosso trabalho. Então, a equipe tem que te ver como essa referência, como esse líder, como essa pessoa que está lá para
para ajudá-los, para otimizar a vida deles, para facilitar a vida deles. Eu gosto de dizer muito que a gente, enquanto controle, é um facilitador da vida dos outros, porque a gente tem essa cabeça de como é que a gente pode melhorar isso, de ter esse olhar sobre os bastidores, e a gente propõe isso para as pessoas, ou a gente consegue utilizar o sistema para isso aqui, ou dá para gerar um relatório disso, você já tentou usar a ferramenta tal. Então, quando você se coloca como esse líder que é servidor, no sentido de ser essa pessoa que se coloca para ajudar, para orientar, é muito mais fácil a gente ter a aderência da equipe com relação ao que a gente vai propor na controladoria. Então, liderança é um dos comportamentos fundamentais para que você seja um controle estratégico. Também é muito importante esses dois pontos. Então, a forma como você se comunica e a forma como você escuta também. Não tem como a gente ser um líder ou ser um controle estratégico se a gente não escuta a nossa equipe, se a gente não escuta os sócios, se a gente não escuta os diretores. Então, praticar sempre esse lugar de ter uma escuta qualificada, de realmente ouvir as pessoas, de tentar entender quais são as dificuldades que eles têm, quais são os desafios que a gente está enfrentando, e a partir dessa escuta, construir essas soluções de forma combinada, né, de forma que elas também se sintam pertencentes a esse processo, e também de se comunicar de uma forma efetiva, né? Uma das coisas também que é muito importante é a gente trabalhar, por exemplo, a nossa comunicação não violenta, que é um princípio que pode ser utilizado dentro da cultura dos escritórios do departamento, que é a gente se comunicar de um lugar a partir da nossa necessidade de expressar aquilo que a gente precisa de forma clara, de forma transparente, de forma que seja, às vezes, detalhada, para que o outro possa entender, compreender, e não gerar um retrabalho de que ele tenha que te perguntar, ou de que ele tenha que buscar essa informação em outro lugar. Então, como é que você está se comunicando enquanto controle, enquanto profissional com as pessoas à sua volta? Elas realmente entendem o que você está pedindo, o que você está propondo, ou existe alguma resistência? Então, se você está passando por esse cenário de muita resistência, é muito importante pensar em como é que está a sua comunicação e como é que está a sua escuta com as pessoas à sua volta. E a gente tem mais dois requisitos comportamentais super importantes, porque a gente vai lidar com controle, com produtividade, que é a gestão de tempo. Então, o controle, ele precisa saber gerenciar o tempo dele. Então, como é que eu me organizo dentro das minhas demandas? Eu sei quais são as atividades que eu tenho que fazer todo dia, quais são as atividades que eu tenho que fazer toda semana, quais são as atividades que eu tenho que fazer todo mês. Eu consigo priorizar o que é urgente, o que é importante, o que pode ser feito em outro momento. Então, como é que a gente faz esse gerenciamento do nosso tempo e como é que a gente leva isso também para a nossa equipe? E contribui para que eles também saibam gerenciar o tempo deles, para que a gente não tenha essas perdas de prazo, a gente não tenha as coisas todas entregues em cima da hora, em cima do prazo fatal. Então, como é que a gente leva também essa cultura de gestão de tempo para nós e para os outros que estão à nossa volta? E outra atividade do controle estratégico é você ser proativo. Eu sempre digo que a controladoria estratégica, ela não tem lugar para o sempre foi assim, ou para a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. A gente também tem que ter essa flexibilidade, inclusive, que às vezes é desafiadora, de lidar com as mudanças. Então, se você tem um fluxo de trabalho que você percebe que ele gera um gargalo, que ele não está funcionando, e que você pode otimizar ele de alguma forma, é muito importante que você tenha essa proatividade de poder propor uma melhoria. Não é só dizer, olha, aconteceu isso, o erro foi esse. E aí, o que a gente faz com essa informação? Então, o que você pode propor de melhoria para a equipe, de mudança, que a gente possa ir para um outro lugar, que a gente possa remodelar isso que está dando errado. E assim, sempre tendo a consciência que nem tudo que a gente vai propor vai ser aceito, mas é o nosso papel, o nosso trabalho, ter essa mentalidade de que, ó, aqui está o problema e aqui estão as minhas sugestões de solução.
E aí você encaminha para a pessoa que é responsável pela tomada de decisão para ela poder decidir, mas a sua parte você fez. Então é muito importante que o controller tenha esse aspecto de esse lado proativo, né? Que não seja essa pessoa que fique no, não vou falar nada, não me importo com isso e não quero me envolver. Se você quer ser um controle estratégico, realmente você tem que ter esse lado muito mais propositivo. E pensando nesse perfil comportamental, a gente também tem alguns requisitos técnicos básicos. Então, por exemplo, o controle não necessariamente precisa ser advogado, por exemplo. É uma pergunta que eu sempre recebo muito. Mas não, o controle pode ser bacharel de direito, pode ser uma pessoa da área da administração, pode ser uma pessoa da área da contabilidade. Vai depender muito do escritório ou do departamento jurídico. O que aquele escritório, aquele departamento jurídico precisa. Então, se você está dentro de um escritório de advocacia, por exemplo, que tem essa rotina de intimações, que tem essa rotina de controle de prazo, que tem essa parte mais do conhecimento jurídico, você ser bacharel, ser advogado, vai ser um diferencial, porque você vai estar mais familiarizado com a linguagem jurídica, com os procedimentos jurídicos. Mas se você está, por exemplo, dentro de uma empresa, departamento jurídico, que lida muito com essa parte de dados, de tomada de decisões, então essas outras competências ligadas à contabilidade, à administração, elas também podem ser muito úteis e você pode ser o controle da mesma forma. Então, a gente coloca, por exemplo, que a formação em direito é um diferencial, mas não é necessariamente quer dizer que só quem é advogado ou bacharel em direito pode ser controle. Essas outras áreas afins, elas também podem ter essa atuação na controladoria jurídica. É importante, no geral, conhecer a estrutura do judiciário, então saber como é que funciona, o que é primeira instância, segunda instância, quantos tribunais a gente tem, conhecer os sistemas eletrônicos do judiciário, inclusive, hoje, no momento em que a gente está fazendo essa gravação, a gente vive um cenário em que existem vários sistemas eletrônicos dos tribunais, então existe o PJE, existe o ESAGE, existe o EPROC, cada tribunal ainda utiliza o sistema de uma forma, a gente vai falar um pouquinho mais para frente no módulo sobre prazos, mas a grande questão é que a gente também está no cenário em que o judiciário está buscando essa uniformização. Então, a gente já tem, por exemplo, o Jus.br, que é uma plataforma do judiciário, que está buscando fazer essa reunião de todos esses sistemas eletrônicos dentro de um único sistema e realmente facilitar a nossa vida. Então, é muito importante que você tenha essa facilidade ou essa habilidade, esse interesse em aprender sobre esses sistemas eletrônicos do judiciário, porque a gente vai utilizar eles todos os dias e vai fazer parte da sua rotina. Então, quanto mais você souber utilizá-los, melhor para você. Também é muito importante ter um domínio em Excel. A gente utiliza muito planilha, por exemplo, ter uma facilidade com tecnologia, porque hoje no cenário que a gente está também de inteligência artificial, de todas essas plataformas, de softwares jurídicos, então, a mentalidade do controle também é ter muito esse olhar de otimização, de como é que a gente está fazendo isso. Existe uma forma que pode ser mais eficiente, mais produtiva, mas também trazer qualidade para a gente, para a equipe, facilitar a nossa vida. Então, quando você domina essas ferramentas, você consegue atuar de uma forma muito mais interessante, muito mais estratégica. Então, ter facilidade com essa parte de sistemas, de Excel, de tecnologia é um diferencial e que compõe também, são requisitos técnicos que a gente vê muito exigido, por exemplo, nas vagas para controle jurídico. E aí, um ponto que eu quero perguntar para você, diante de tudo que a gente conversou até agora, é que você reflita um pouco sobre isso. Como é que está a sua atuação hoje enquanto profissional?
se você já for controle, ou se você é um advogado, bacharel, ou se você vem de uma outra carreira. Você sente que você já está atuando de forma mais estratégica, ou você está apenas nesse lugar de ser uma pessoa que cumpre tarefas, apenas no operacional? E aí eu quero que vocês reflitam sobre isso, podem até escrever como é que você se sente atuando hoje, porque essa consciência de como é que a gente está atuando hoje é que vai nos levar nessa caminhada para que a gente seja cada vez mais estratégico. Então, anotem essa informação. E aqui o que que eu trouxe para vocês? Por exemplo, a gente tem hoje uma trilha normal do que seria uma carreira de um plano de desenvolvimento do controle jurídico, que é muito o que a gente vê também dentro das empresas, dentro dos escritórios de advocacia, essa ideia de que você vai crescendo nesse plano de carreira. Então, por exemplo, muitas pessoas também me perguntam sobre isso, né? Eu sou um controle júnior, pleno, o que que diferencia? E então a gente trouxe um pouquinho dessa informação aqui para que vocês possam verificar e entender o que que cada um desses níveis de atuação do controle também pode te trazer de informação para você poder se identificar. Então a gente tem um controle júnior, que muitas vezes vai fazer as atribuições do nível operacional, e vai ser a pessoa que vai precisar de orientação para executar. Então, ele precisa ser ensinado, ele pergunta, ele tem dúvidas, e aí é uma pessoa que vai aprender o método e vai compreender o sistema a partir dessa orientação que ele recebeu. A gente já tem, por exemplo, um controller pleno, que vai ser aquela pessoa que vai executar com mais autonomia, então ele já consegue se gerenciar, fazer suas coisas sozinho, consegue organizar os fluxos, padronizar rotinas, consegue entregar as coisas com mais constância. A gente já tem um controle sênior, que vai ser aquela pessoa que ela faz e ensina. Então, ele já consegue estar nesse lugar de executar e também desenvolver os outros. Ele vai assumir esse papel de ser uma referência técnica e operacional para toda a equipe. E a gente tem o gestor de controladoria jurídica e o consultor, que é aquele cenário, aquele nível da carreira em que a gente já pensa o todo, a gente já cria métodos, a gente analisa dados, e a gente já tem um conhecimento tão sedimentado que você, inclusive, pode oferecer esse conhecimento para vários escritórios, para vários departamentos jurídicos, trabalhar talvez até de forma mais empreendedora, levando esse conhecimento, esses métodos que você criou para outras empresas, outros escritórios que estejam precisando dele. E aí, por que que eu trouxe essa informação para vocês também? Porque a gente vê muito isso na nossa atuação, né? Essa segmentação, essa carreira dos controles, de você querer se enquadrar nesses níveis de, o que que eu sou, júnior, pleno, sênior, consultor, só que nem sempre esse enquadramento como júnior, pleno, sênior, consultor, ele vai ter uma relação direta com o seu tempo de atuação. E por que que isso acontece? Porque a gente vê muito nas nossas mentorias que geralmente há esses 3 níveis de controle que vão se ligar com os níveis de controle que eu falei para vocês anteriormente, que é o operacional, gerencial e o estratégico. Então, eu trouxe aqui de uma forma mais lúdica para vocês, para que a gente possa fazer também essa autorreflexão. Então, você tem, por exemplo, a Coré, a formiguinha, que é mais operacional. Nesse lugar de perfil Coré, você é aquela pessoa que segue o fluxo. Então, você vai reagir mais às demandas, você vai depender mais das instruções que vão te passar, você fica mais focado em fazer e não tem esse pensamento de propor melhoria. Então, nesse cenário, por exemplo, o seu desafio enquanto Coré, é aprender a ver a controladoria jurídica como um todo, como essas 4 áreas, e não apenas como uma sequência de tarefas que você tem que fazer. Porque aí você sai do operacional e pode acessar os seus outros níveis.
Já no plano mais intermediário, a gente tem o nível gerencial, que aqui a gente tem a Íris, nossa corujinha. A Íris, ela vai ser aquela controller que enxerga as conexões. Então, ela já vai ter esse olhar, essa proatividade para criar planilhas, fluxos de trabalho, checklist. Ela tem essa mentalidade de também organizar, só que ela ainda não desenvolveu uma metodologia consolidada, então ela consegue organizar, mas ela ainda não consegue ver que existe um método ali, que ela está fazendo as coisas numa sequência que ela pode transformar isso numa metodologia e, inclusive, replicar isso. E aqui também ela já começa a se comunicar melhor, ela já desenvolve mais essa habilidade dela de comunicação junto à equipe. Então, o grande desafio da Iris, por exemplo, vai ser desenvolver essa visão analítica e autonomia, ser mais uma pessoa que tem essa proatividade, mas que também consegue se desenvolver, ter esse lado mais propositivo. E nós temos a Aurora, né? Nossa leoa estratégica, que é justamente a que faz o novo nascer. Quando a gente é Aurora, quando a gente está nesse nível estratégico, a gente vai para aquele cenário de construir indicadores, de conseguir interpretar os dados, a gente participa de reuniões estratégicas, a gente tem essa capacidade de diálogo com os sócios e lideranças. Então, por exemplo, dentro da minha atuação como controller, eu cheguei num cenário em que não existia controladoria jurídica estruturada, não existia um sistema jurídico, por exemplo, e o que que eu tive que fazer? Eu tive que preparar uma capacitação para ensinar o que era controladoria jurídica, para que o escritório pudesse ver o que que a controladoria jurídica poderia otimizar na nossa rotina, da gestão do escritório. E quando eu comecei a atuar como controle jurídica, eu fiz um material colocando quais seriam as minhas atribuições enquanto controle, preparei um cronograma de implantação da controladoria jurídica, e uma das reuniões estratégicas que eu comecei a participar era uma reunião de segunda-feira em que eu me reunia junto com os sócios para a gente verificar todas as tarefas da equipe, poder fazer o direcionamento para as pessoas e tomar decisões sobre o que, que a gente iria focar, sobre quais eram os prazos. Então, era uma reunião de sócios em que a controle foi inserida. E aí você vê que nesse cenário da Aurora, por exemplo, você tem esse papel, esse peso maior, porque você conseguiu comprovar a relevância do seu trabalho. Então, você tem essa capacidade de poder dialogar com os sócios, com as lideranças, de, de forma mais igualitária, de forma em que eles vão te ouvir, porque eles sabem que você trabalha com dados, que você passa segurança, que você tem esse lado mais propositivo. Só que aqui você tem um desafio, que é como é que você mantém esse lado estratégico e esse lado que também executa. E como é que você consegue transformar isso em cultura? Porque, voltando ao que a gente já conversou anteriormente, é muito importante que a gente tenha uma cultura que abrace a controladoria jurídica, que realmente acolha as mudanças que a controladoria jurídica traz, que pense em setorização, que pense em otimização, que esteja aberta a novas tecnologias, por exemplo, que esteja aberta a pensar em melhorias nos fluxos. Mas a gente sabe que, às vezes, isso tudo gera resistência, só que quando você tem uma cultura que entende, que valoriza a controladoria jurídica, isso tudo se torna muito mais fácil. Então, o nível de estratégia de Aurora é você chegar nesse cenário em que você tem esse reconhecimento, porque você consegue entregar esse valor do que você faz. E aí eu volto no ponto que eu tinha falado para vocês, que é justamente tempo é diferente de maturidade. Eu posso dizer que eu estou sendo controle jurídico há 10 anos, mas eu estou sendo uma controle jurídica estratégica? Ou eu passei 10 anos sendo uma controle jurídica operacional e, por exemplo, nunca implantei uma controladoria jurídica de verdade no escritório.
Então, nem sempre ter um tempo de atuação na controladoria jurídica quer dizer que você domina todas as áreas, ou que você tem essa maturidade. E é por isso que a gente diz que tem controles com anos de experiência que ainda são coré, que eles ainda estão somente seguindo o fluxo, estão presos à execução. Enquanto tem outros controles que têm menos tempo de atuação, mas já se comportam como a Aurora. Já estão sendo convidados a sentar à mesa junto com os sócios e pensar o escritório de forma estratégica. E é justamente isso que a gente quer aqui, que vocês cada vez mais se tornem controles estratégicos e tenham essa mentalidade e essa execução do trabalho de Aurora. E, bom, gente, para terminar aqui, tem algumas atividades do módulo que eu deixei para vocês. Primeiro é uma reflexão sobre a rotina. Eu quero que vocês listem 3 ações da rotina atual que vocês têm e que já demonstram que vocês agem como controllers, principalmente para quem ainda não atua efetivamente como controller, ou para quem atua, quais ações, dentro de tudo que a gente viu aqui, que você faz como controller, por exemplo, operacional, gerencial, estratégico, e o que que você quer desenvolver. Então, se você atua ainda de forma operacional, que atribuições ou que rotinas você quer implementar para se tornar esse controle mais estratégico. E também a gente vai ter uma ferramenta que é a autoavaliação do controle jurídico, que você vai poder fazer uma análise de como é que está a sua atuação hoje e saber como é que você chega nesse nosso primeiro módulo aqui. Como é que você se identifica, se você realmente é um controle mais operacional, gerencial, estratégico, se você é Coré, se você é ISIS, ou se você está ainda em nível, já está no nível da Aurora, tá bom? Então, vamos encerrando o nosso módulo por aqui e eu aguardo vocês no nosso próximo módulo.